Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, com muita alegria, celebramos a memória de São Pio X, Papa. E vamos então ler o Evangelho do dia, que está em Mateus 22, versículos de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, então, coloca o seu ensinamento sobre a pergunta de um fariseu que queria experimentar Jesus. Então, faz a pergunta de qual seria, então, o maior mandamento da lei de Deus. E Jesus, então, resume a lei nesses dois mandamentos que estão intrinsecamente unidos, né? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Por amor a Deus. Ou seja, aquele que ama verdadeiramente a Deus, amará também o seu irmão. Por quê? Porque é imagem e semelhança de Deus. Os nossos irmãos, os nossos semelhantes, também são imagem e semelhança de Deus. Ou seja, são nossos irmãos, são filhos do mesmo Pai. E, portanto, se amamos a Deus, se amamos o Pai, se amamos o Filho e o Espírito Santo, amamos também os nossos semelhantes. Por isso que o princípio da fé cristã, ou seja, o princípio do itinerário da espiritualidade cristã, é crescer no amor a Deus, que se dá por meio da oração, por meio da intimidade com a palavra de Deus, ou seja, da meditação da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus e da recepção dos sacramentos. Quando nós olhamos, por exemplo, para os santos da Igreja, nós vemos um profundo amor à Santíssima Eucaristia. E esses que amam a Santíssima Eucaristia mostram também na prática, nas obras, que amam também os seus irmãos, sobretudo aqueles que são mais necessitados. Assim foi a vida de São Pio X, que com o seu pontificado pôde ele então promulgar a devoção à Sagrada Eucaristia e ao mesmo tempo permitir a comunhão diária aos fiéis, para que os fiéis pudessem então crescer no amor à Santíssima Eucaristia e crescendo
no amor à Santíssima Eucaristia, a Jesus Eucarístico, pudessem também crescer no amor aos irmãos. Assim é o itinerário da fé. Quem ama verdadeiramente a Deus, amará também o seu irmão. Porque nós não podemos amar o nosso irmão pelo irmão. Ou seja, colocando o fundamento do amor aos nossos semelhantes neles mesmos. Porque assim nós poderíamos cair numa idolatria. Ou seja, colocando o amor ao próximo acima do amor de Deus. E isso nos atrapalharia a cumprir o primeiro mandamento. Ou seja, nós amamos o nosso irmão por causa de Deus, por amor a Deus, né? E assim viveremos um cristianismo autêntico, um cristianismo verdadeiro. Mas olhemos um pouco mais para a figura do Papa São Pio X. Ele que tinha o nome de José Sarto, ou seja, o nome de batismo, nascido na Itália em 1835 e falecido em Roma em 20 de agosto de 1914. Ele que foi então bispo de Mântua em 1884 e patriarca de Veneza em 1893. E veja, ele que se considerava sempre um padre de aldeia, um vigário de aldeia, né? Um vigário do interior, né? E assim, na sua humildade, na sua dedicação pastoral, se tornou então Papa. Sobe a cátedra de Pedro com o nome de Pio X, né? E ele é conhecido, ou seja, como um grande reformador na área pastoral da igreja naquele tempo. É o pontífice que, no motu próprio, que chama-se Entre as Solicitudes, em 1903, afirmou que a participação nos santos mistérios é a fonte primeira e indispensável da vida cristã. Ou seja, a fonte primeira da vida cristã é a participação nos mistérios, ou seja, a participação nos sacramentos, né? Veja, quando nós participamos assiduamente dos mistérios dos sacramentos, nós temos então a base para viver a nossa fé. Participando sobretudo da Santíssima Eucaristia, a Santa Missa e do sacramento da confissão, com frequência, buscando então a confissão frequente. Ele que defendeu a integridade da doutrina da fé, promoveu então a comunhão eucarística também das crianças, como eu havia dito, ele promulgou ou seja, intensificou a prática da comunhão diária e também a comunhão das crianças. Foi ele que começou, então, a fazer com que a primeira comunhão se desse, então, na tenra idade. Nós chamamos da idade da razão, quando a criança já começa a compreender e perceber aquilo que é mal e aquilo que é bom, aquilo que é pecado e aquilo que agrada a Deus. E dizia o Papa, se a criança consegue compreender isso e saber quem é Jesus, que está ali presente nas espécies do pão e do vinho, poderá ela então receber a Sagrada Eucaristia. Por isso se começa o itinerário de catequese para as crianças. E ele também encaminhou a reforma da legislação eclesiástica e ocupou-se positivamente com a questão romana entre o governo italiano
e também a Santa Sé. E cuidou então da formação dos sacerdotes e mandou elaborar um novo catecismo na sua época, né, que favoreceu muitos cristãos, né? O famoso Catecismo de São Pio X, né, que até hoje encontramos, né? É um catecismo de perguntas e respostas. Favoreceu também o movimento bíblico e promoveu a reforma litúrgica e deu uma grande importância, né? E reformou também o canto sacro. Por isso, esse homem de grande humildade, né? Fiel à doutrina católica, que também promulgou a participação nos sacramentos, é hoje lembrado por nós. E queremos pedir a sua intercessão para que ele cuide também da Igreja de Cristo e para que ele nos ajude a sermos fiéis. E que possamos ter esse desprendimento e humildade de São Pio X. Disse que quando ele foi ao conclave, quando ele foi eleito Papa, né? Ou seja, a sua humildade fez com que ele pedisse emprestado dinheiro para que ele pudesse viajar até Roma. E aí ele comprou a viagem de ida e volta para Roma, porque dizia ele que sabia que o Espírito Santo não erraria escolhendo ele como Papa, né? Mas infelizmente, ou seja, ou melhor para nós, felizmente, né, o Espírito Santo o escolheu e a viagem de volta não aconteceu. Permaneceu em Roma para servir a Igreja até a sua morte. E que ele, então, nos ajude a sermos também fiéis para sempre. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua participação conosco nessa oração, nessa reflexão. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.